Boa tarde. Hoje, 15 de setembro de 2021, uma quarta-feira, estamos aqui no auditório do quartel do Comando Geral da Brigada. Durante o Setembro Amarelo, que não há nada para se comemorar, pelo contrário, há muito do que se lamentar o Setembro Amarelo, pois trata do suicídio. Isso é um grave, um terrível problema que assola a sociedade contemporânea, assola o Brasil, mais de perto o Rio Grande do Sul e com muito maior gravidade a Brigada Militar. Nós temos na Brigada Militar, aqueles que ouvem, que depois vão ver esse vídeo, nós temos o dobro do índice de suicídios do Brasil. E o Rio Grande do Sul tem também o dobro do índice de suicídio do Brasil. Ou seja, nós na Brigada, infelizmente, estamos com uma marca negativa, muito ruim, de termos 4 vezes o índice de suicídio brasileiro. Então é um mal que nós precisamos combater. Durante essa semana, dia 13 e 14, segunda e terça-feira, 2 psicólogas fizeram palestras a respeito de sintomas, de como os familiares, os amigos, aqueles que convivem com pessoas que possam vir a tomar essa infeliz decisão do suicídio, de alertar algumas medidas até para evitar. Também a Associação dos Oficiais da Brigada fez uma cartilha em que orienta as pessoas a sintomas que apresentam alguns suicidas. Teremos amanhã, dia 16, quinta-feira, e dia 17, sexta-feira, também aqui no auditório do quartel do Comando Geral, as psicólogas falando, a doutora Alejandra e a doutora Janice. Bom, de qualquer maneira, hoje nós teremos nesse ciclo de palestra que diz respeito também a problemas de pensionistas, problema de viúvas de militares, o doutor Roberto. O doutor Roberto é um homem que está ao nosso lado no combate, nos bons combates. Ele advoga para a Fundação Walter Perac Barcelos e vai orientar agora todos nós de algumas medidas, algumas coisas que dizem respeito à nova legislação, o que trata dos militares estaduais. Então, desejo ao doutor Roberto, convido ao doutor Roberto, por gentileza, que suba à mesa para fazer a sua palestra. Conosco, o Instituto Coronel Massô, IBCM, o Instituto Coronel está aqui com a diretoria se fazendo presente. Agradeço muito a presença dos senhores. Um abraço ao presidente Daniel e somos admiradores daquilo que o IBCM tem feito em prol dos militares estaduais. Doutor Roberto, por favor. Inicio a minha fala aqui cumprimentando, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Nós advogados temos como prática, não fazer esse tipo de agradecimento, principalmente quando você é contratado, para estar assessorando, dando a consultoria jurídica, à entidade, a Fundação Walter Perac de Barcelos. Mas esse é um caso extremamente especial e por isso eu preciso fazer essa fala de forma bem clara e audível a todos, agradecer a oportunidade de falar nesse círculo de palestras muito importante para toda a sociedade. Quando eu falo sociedade aqui, eu estou incluindo, tanto os servidores da segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, também e quiçá Brasil, porque iremos falar exatamente da saúde mental e o sistema de proteção social dos militares. E com esta fala aqui, então, cumprimento ao querido presidente, Coronel Marcos Becker, ele que tem feito um trabalho excepcional. Isso não é só eu que falo, mas sim todos que conhecem o trabalho, todos que estão em especial aqui no Rio Grande do Sul e têm conhecido a trajetória.
Também quero agradecer os que aqui presentes estão, ao Instituto Coronel Massot, que está aqui juntamente com os coronéis que acompanham os oficiais. Quero cumprimentar também o comandante-geral da Brigada Militar e, cumprimentando ele, cumprimento a todos os oficiais e praças que estão juntos nesta luta, que têm acompanhado toda essa guarida que chama-se Lei 13.954, que trata do sistema de proteção. Então isso não é só estar aqui falando de um bojo, de um arcabouço jurídico, mas também contribuindo para este assunto, que é um assunto extremamente importante, tem sim chamado a atenção dos profissionais, não só da área de saúde, equipes multidisciplinares que também têm dado extrema importância a este assunto. O mais importante é que chegou o momento. Poderíamos talvez fazer um pré-julgamento e dizer, bom, demorou. Outros diriam, não, chegou no tempo exato. Outros diriam, não, talvez poderia vir um tempo à frente. O Setembro Amarelo já é conhecido. 10 de setembro é a data onde se fala a respeito, uma data para se pensar, fazer reflexão, o mês inteiro para se tratar a respeito dessa questão tratando do suicídio. Pois bem, quando se entrou lá na Câmara dos Deputados Federais, como no Senado, em todo o Congresso, a PL 1645, uma guerra, uma batalha muito bem encarada, não só pelos políticos, mas muito mais pelas entidades. E quando eu falo aqui as entidades que trabalham em apoio a todos os militares dos estados, não é? Eu incluo aqui todas elas, seja ela de representação nacional, seja ela de representação estadual, seja ela de representação regional ou até mesmo municipal. Eu incluo a todas, porque com o trabalho da PL 1645, nasceu com ela após aprovação, com algumas mudanças, mas com trabalho firme, não é, do nosso Congresso. Claro, poderia eu aqui, deixo de lado, fazer algumas outras observações na PL 1645, hoje já a Lei 13.954 de 2019. Muitos imaginam e muitos pensam que ela é simplesmente uma lei. Ela é simplesmente uma lei que tem um nome chamado Sistema de Proteção, e quando falamos em Sistema de Proteção, aqui fazendo uma configuração ou uma decodificação da palavra proteção, nós falamos de algo que veio para abraçar, algo que veio para trazer guarida, algo que veio para acalentar, algo que veio para dar segurança. Por conta disso, essa Lei 13.954, juridicamente falando, como sistema de proteção, ela não só mudou, alterou o regime previdenciário de todos os militares, e também, sendo ele ativo e inativo, e também as pensionistas, mas ele também trouxe proposta nova. E eu, enquanto causídico, enquanto advogado, enquanto jurista, que tenho militado nas questões envolvendo os militares, eu falo com muita ousadia. E não é ousadia simplesmente minha em dizer, poxa, mas que ousado o doutor está sendo em falar a respeito da Lei 13.954, e aqui vou dizer, não vou salvaguardar o melhor entendimento. Porque a Lei 13.954, ela não só trouxe um sistema novo, ela não só trouxe uma mudança no sistema previdenciário, como ela também trouxe um novo formato no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à moradia, no que diz respeito à sociabilidade, no que diz respeito à remuneração. E mais ainda, simetria. E é nesse sentido a minha fala com todos, porque estamos sim numa semana de círculo de palestras tratando sobre saúde mental, mas eu preciso também deixá-los cientes, deixá-los e contribuir para este conhecimento de todos que estarão assistindo e que no futuro estarão acompanhando, assistindo essa gravação, esse momento, não é? Em dizer, o sistema de proteção não é só lei. Ela não é o que nós estamos hoje discutindo nos tribunais. Ela é um arcabouço, ela é uma caixa com outros direitos. E é esses outros direitos que, lamentavelmente, os nossos estados, e eu preciso dizer, o meu estado do Rio Grande do Sul, não está observando. E quando eu digo isso, é para provocar o legislativo. O nosso legislativo, a nossa Assembleia Estadual, ela precisa, antes de tudo, entender o que estão tratando, porque são estes homens que lá sentam para votar ou aprovar ou reprovar determinados projetos de lei.
E a lei do sistema de proteção social é dito juridicamente, que esse para mim é o posicionamento do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma lei que já existe. Ela foi criada lá em 2012. E se eu entrar no mérito a respeito no que diz a lei criada lá em 2011 e aprovada e já em estado não é ativo como no mundo jurídico em 2012, eu diria que ela é uma falácia. Ela é uma afronta à Lei 15.954, que é a lei federal. Por quê? Porque ela não só mudou o regime de contribuição dos militares, daqueles militares que entraram a partir de 2012, e se entrar no mérito jurídico, eu não quero muito me ater, mas quero contribuir, porque o tema dessa palestra é a saúde mental e o sistema de proteção social dos militares. Mas é dizer, acima de tudo, que esta lei, ela precisa ser melhor encarada pelos nossos legisladores. Ela precisa ser melhor entendida. E para ela ser melhor entendida, compreendida, ela precisa ser, antes de tudo, que a Assembleia, que os nossos deputados e deputadas chamem os autores desta lei. E quando eu falo os autores, eu não falo os que criaram e aprovaram, mas eu falo aqueles que, em tese, são para ser os beneficiados. Quem? Os militares, as entidades que aqui estão lutando, as entidades, inclusive esta que está promovendo este evento. Se eles não ouvirem, o que eles entenderão? Eles entenderão que qualquer problema que houver nas casas, nos lares, nas famílias, na sociedade, nós iremos fazer o que automaticamente, independente se eu sou um empregado qualquer ou um CEO de uma grande empresa, é ligar para o 190 e chamar aqui no estado do Rio Grande do Sul, como ela é conhecida, a Brigada Militar, para que venha atender a minha urgência, a minha emergência naquele momento. O militar, ele sabe perfeitamente o que é estar nas ruas combatendo. O militar, enquanto oficial, ele sabe o que é estar lá na sua mesa, discutindo estratégia, cuidando dos seus militares que estão lá na ponta final. Ele precisa estar politicamente, não é? Com todo um arcabouço de informações. Ele precisa estar estrategicamente vinculado a todos os órgãos, para que possa haver uma segurança, para que o Estado democrático de direito possa ter toda a sua leveza de estar presente nas nossas vidas. Como? Olhando nas estradas, saindo e sentindo aquela segurança. Estou seguro, por quê? Porque lá na esquina eu estou vendo quem? A Brigada Militar presente. Quando eu estou abrindo as mídias, as redes sociais, quem eu estou vendo? Lá a Brigada Militar presente. Através das redes sociais, mostrando a verdade. E para tudo isso, eu não posso esquecer do mais importante. Como está este militar? Como este militar está? Não, ele está armado, ele está fardado, ele está com o seu veículo, não é? Com o veículo que é dado a ele, combatendo o crime. Este é o entendimento de toda a população no geral. Mas quem está atrás daquela farda? É um homem, é uma mulher? Como este homem e essa mulher está? Como estão os filhos dele ou dela? Como está a condição financeira deste militar, que agora eu estou aqui tirando a farda e apresentando a todos um homem e uma mulher? Como ele está? Como está a finança dele? Bom, essa preocupação não é só das entidades que acolhem os seus militares. Essa preocupação, ela não só é do departamento responsável pela saúde mental. Esta preocupação, ela não só é do comandante-geral da Brigada Militar. Esta preocupação, ela não só é do governador do estado do Rio Grande do Sul. E quando eu falo isso, ao citar esses cargos, é que eu quero trazer a atenção de todos nós. Eu deixo aqui de ser advogado para falar enquanto cidadão. Eu também sou parte deste Estado. E como parte desse Estado, enquanto cidadão, eu preciso também ter compreensão, entendimento e saber, de fato, como está aquele ser humano atrás da farda. Porque quando acontecer o perigo no meu lar, ou onde eu estiver, é aquele momento que eu vou ligar o 190 e não me interessa. Eu quero com a máxima urgência
Eu quero não só desligar o telefone naquele instante, naquele exato momento que eu desligar o telefone, eu quero olhar para o lado e já ver a viatura chegando ali e descendo já uma guarnição para atender a minha queixa naquele momento. É isso que eu quero enquanto cidadão. Só que eu não me preocupo, de fato, com as leis que são aprovadas. Não me interessa, não diz respeito a mim. Ah, não. E eu tive isso. Recebo em determinado momento um cliente no meu escritório, que por acaso um homem religioso, e conversando com ele, falei o salário de um soldado, ele falou, pô, mas é um salário bom, né? Eu disse, realmente é um salário bom. Um salário que talvez me alimentaria mensalmente, pagaria minhas contas. Aí eu deixei ele sentindo aquela minha fala, e naquele momento eu rompi, não é? Aquela euforia de falar do salário inicial de um praça, e falei para ele, com este salário, o senhor teria capacidade, teria coragem de encarar o crime organizado? Não, capaz de salário nem o dobro dele, nem o triplo dele. Pois isso mesmo. Os nossos soldados, independente do salário do soldado, hoje nivelado até o oficial, e chamam mais a atenção de todos. Muitos só se preocupam com o que está na ativa. Claro que é uma preocupação. E aquele que está na inatividade? E aquele que está na reforma? Qual é a situação, as condições dele? Bom, aquele lá está aposentado. Aquele lá, como muitos dizem, aquele lá está fora do contexto. E essas minhas falas não são subjetivas. São com base legais, são com base em processos judiciais que aqui tenho feito. E não é estranho falar. Eu já vi procuradores, colegas advogados, porém procuradores que são concursados do Estado do Rio Grande do Sul, questionar inclusive a assistência judiciária gratuita dada a um soldado, que eu apresentei inclusive a folha de pagamento dele para dizer todos inclusive descontos que lá ele tem. Eu já recebi inclusive militares no meu escritório, e não falo como alguém especial que trabalha na área como advogado militarista, que o contra-cheque é extremamente triste de olhar. Então, quando se fala em sistema de proteção, eu estou falando de uma lei que trouxe uma mudança completa. Por isso que eu falo que é uma proteção. E a primeira coisa que eu penso em proteção é quando eu faço sempre esse sinal, uma casa, um guarda-chuva, algo que realmente me protege, que é o que tem feito as entidades. E aqui eu já posso nomear a Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, onde nela está incorporado todos os oficiais, tanto eles da Brigada Militar como do Corpo de Bombeiros. O trabalho que elas têm feito no sentido de ir lá visitar, muitas vezes saber como está aquele oficial que está na reserva. E mais ainda, muitas dessas entidades têm visitado as viúvas, as pensionistas. Por isso, meu caro, por isso, meus amigos e amigas, quando falamos em saúde mental como tema e sistema de proteção social dos militares, é para dizer que estamos preocupados com a forma que os governos estaduais têm encarado o que diz respeito a esta lei. Para eles é simplesmente dizer e não querer compreender juridicamente falando que essa lei do sistema de proteção ela não veio só para mudar o regime, tirar aquele militar, aquele ativo e inativo e também suas pensionistas, retirar ele do regime próprio de previdência social e colocar ele num sistema de proteção extremamente diferente, porque esta carreira, historicamente, ela é uma carreira diferente. Primeiro ponto, o militar que se dispõe a combater a ilegalidade, só para não falar em crime, mas de forma expensiva, que às vezes imaginamos que militares, brigada militar, policiais militares, só se atêm a atender, não é o crime organizado, as ocorrências, não, é tudo. É tudo que você imaginar. A corrupção, tudo isso cai na mão da polícia militar para resolver da brigada militar. Tem aquelas ocorrências também que diz respeito a pessoas que passaram mal e foram acudidas quando o SAMU não dá conta.
E quantos de nós já acompanhamos na TV policiais e militares efetuando partos? Quantos de nós acompanhamos, e outro dia eu recebi inclusive um áudio, policiais militares, não só os bombeiros que aqui incluo, que já é quase que de natureza dos bombeiros militares fazer esse trabalho, não é? Mas tirando bebês recém-nascidos do afogamento maternal. Por todas essas questões que eu preciso chamar a atenção, não só de você que nos assiste, mas também de todos e todas, e em especial a todos do poder legislativo e executivo. É necessário entender, compreender que essa lei 13.954, enquanto lei federal, ela traz guarida, ela vem trazer uma nova proposta. Compreendam isso. Não entendem apenas que essa lei trata a respeito de um novo regime de previdência social, mas também da saúde. Quantos militares vão para suas casas extremamente cansados, deprimidos, por conta de tudo que envolve e acontece na sua carreira? Ele não só combate o crime, ele é um ser humano. Quando ele vai para casa e se dá por conta e vem lá na sua memória, não é? Toda o dia a dia que ele teve, ou que ele tem, ou que ele vai ter. E quando ele ainda combate o crime, quando ele ainda vai lá atender às minhas solicitações de cidadão, que preciso com urgência que atenda, não é, a agressão e muitas vezes injusta que eu estou tendo, não é? Que este militar esteja lá muito rápido, que ele vá lá, me acuda, e depois acontecem os momentos necessários. E isso é para toda a carreira. Eles precisam parar, entrar no curso, para as suas promoções e graduações virem. E aí ele precisa combater o crime, está lá nas ruas, na ostensividade. Quando eu falo na rua, muitos dizem, mas o oficial é o contrário, doutor. O oficial ele fica lá no gabinete, lá, não é só com os livros, cadernos, não. Isso é uma questão também de ousadia e compreendermos o que é a carreira. A carreira não é só isso. Quiser um oficial poder ter só, não é? Claro que é diferente a forma de atuação, porque por ser também uma carreira, não é? Que diz respeito a oficiais, e oficiais são graduados, obviamente que não é técnico, no sentido, não é lato sensu, mas no sentido científico, e por isso lá está. Mas ele chega em casa, ele se dá por conta que ele teve que atender não só uma ocorrência, mas ele teve que atender todo o seu batalhão, toda a sua guarnição, não é? E lá ele descobriu, inclusive, que parte daquela corporação, daquele seu militar, está com problema de saúde, por exemplo. E aí ele vai para casa pensando, o que eu vou fazer? Aí ele senta em casa, é recebido em casa, e ao mesmo tempo ele tem que se preocupar com a sua própria segurança, porque eles não olham para quem que eles vão aprender, ou que eles vão prender com um mandado judicial, por exemplo. Ele não olha, ele vai lá cumprir o que foi determinado, no sentido se é quem é a pessoa. Ah, não, opa, esse ali não. Ah, não, poxa, esse aí tem uma tal qualificação, esse eu não vou atender, não vou, olha, passar. Não, eu estou falando no sentido técnico. Ele vai lá e faz o que lhe é devido, combater o crime, a lei e a ordem, como força, constitucionalmente falando, como força auxiliar das Forças Armadas. Então, quando eu falo na saúde mental e o sistema de proteção, eu preciso chamar a atenção de todos e todas. E eu faço algumas referências extremamente necessárias, eu pautuei, eu trouxe como pauta o sistema de proteção social dos militares e o IP Saúde. Qual tem sido o posicionamento do IP Saúde nos dias de hoje? Como o IP Saúde tem se dado por conta a respeito dessa situação? Como o IP, o Instituto de Previdência dos Militares, dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, tem atendido a muitos militares e pensionistas, esposas de policiais militares que caíram em combate, que estão lá no interior. Muitos deles que recebo ligações comentando, aqui não temos IP. Eles se sentem, inclusive, e dizem assim, quisera eu estar na capital gaúcha para ter talvez o melhor atendimento.
Então eu questiono qual é o posicionamento do IP Saúde no que diz respeito ao sistema de proteção social que nos próprio decodificando isso enquanto artigo previsto na lei federal, diz que é um arcabouço, é um pacote de vantagens. Dizer para mim, dentro desse arcabouço jurídico, que saúde é uma vantagem, é uma forma talvez pedagógica para me entender. Porque me garantir a minha saúde conforme está lá no artigo 5º e 6º da Constituição Federal do Brasil, aprovado em 1988, não é vantagem. Quando eu falo em moradia, eu não estou falando em vantagem. Quando eu falo em segurança desses próprios, eu não estou falando em vantagem. Mas, lamentavelmente, o que nós temos visto hoje no Brasil inteiro, eu falo isso porque também sou membro e diretor nacional da Associação Nacional dos Advogados Militaristas. Então eu posso falar que eu sei o que está acontecendo no Brasil inteiro por conta da Lei 13.954. E é nesse sentido que eu preciso chamar a atenção aos institutos. Deem maior atenção. A fala inicial do nobre presidente Coronel Becker foi de que o número é assustador de suicídio. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo, e aqui eu preciso trazer também o nome dessa pessoa, não é? Hoje desembargador militar, que fez um trabalho magnífico e abriu com grande ousadia alguns projetos, que é o coronel Rodrigo Mor Picon. Ele se deu total atenção a este tema, a este assunto. Claro, em parceria, com muita conversa, não só ouvindo os seus, mas ouvindo os veteranos, como o Coronel Becker. Ouvindo veteranos, como o nobre querido Nascimento, que está aqui conosco. Então, o que eu chamo a atenção de todos, e agora também dando continuidade, pelo atual Coronel Santa Rosa, comandante-geral da Brigada Militar. Eu vi alguns pareceres por parte do Instituto de Previdência, o IP, aqui eu estou unindo os dois, IP Saúde e IP Prev. Eu vi alguns pareceres feitos pela própria Corregedoria Geral, Procuradoria Geral do Estado, não é? Os nobres advogados, com quem, obviamente, respeito, mas extremamente contrário ao que diz a lei quando fala em proteção. Porque pensam apenas na contribuição, no custeio do sistema e esquecem do mais importante, a saúde. Porque se eu tiver mal pago, se eu tiver mal remunerado, se eu tiver recebendo mal a minha pensão, será que eu terei dentro de mim satisfação enquanto cidadão? Não estou falando enquanto militar, estou falando enquanto cidadão, porque atrás da farda tem um homem e tem uma mulher. E o mais interessante, muitos esquecem de falar, e aqui entro no tópico que é muito importante, a saúde mental dos militares e as consequências na família. Quando eu olho para o Coronel Becker, eu vejo ali o Coronel Becker, mas eu sei que atrás dele está a esposa, está os filhos, está os netos, está toda uma ramificação de familiar. E muitas delas, lógico, aquela ligada de primeiro grau a ele, lógico, muitas vezes alimentada por ele, é natural, é o provedor do lar. Mas e quantos mais dos militares que eu sei, quantos mais, não só auxiliam ali a esposa, filhos, mas também a mãe, o pai, que já é idoso. Quantos mais? Eu recebi, falo isso porque eu tenho cátedra para falar a respeito. Eu recebi no meu escritório militares que estavam pedindo transferência porque um dos motivos também era os pais. E eu coloquei nos autos do processo. Teve um servidor da segurança pública, para falar agora de uma forma geral, para não entrar no mérito, não é? Que ele me pediu, doutor, eu preciso ser transferido lá para a minha região, a região da fronteira. Ele está aqui na região metropolitana de Porto Alegre, da capital gaúcha. Ele queria, primeiro, sua esposa já estava quase dando à luz, também uma militar. Um dos grandes motivos que ele precisava estar perto de casa. E outro, porque o pai
necessitava seguidamente ser conduzido por questões médicas. Como eu vou encarar essa realidade? Enquanto Estado do Rio Grande do Sul, enquanto Executivo, enquanto Legislativo? Porque essas preocupações, por incrível que pareça, mas não vem na cabeça do Legislativo, não vem na cabeça dos deputados, porque não conhecem a lei do sistema de proteção social. E eu estou falando apenas na lei federal, porque a lei estadual, que falam ser a lei do sistema de proteção, desculpa, mas aí eu sou um advogado e preciso defender a tese. Não é a lei do sistema de proteção. Primeiro que essa lei só trata a respeito da forma de contribuição. E a forma de contribuição desta lei, aprovada lá em 2012, ela é extremamente perigosa, e eu quero que todos que estão aqui acompanhando, se não houver mudança nessa legislação, que estejam daqui a 15 anos para acompanhar, talvez um pouquinho mais por conta do período que o militar tem que estar na ativa para ir para sua reserva. Porque o impacto previdenciário desta lei aprovada lá, que passou, ninguém se deu por conta, vai ser devastador. Vai ser devastador. Aí eu pergunto, quais consequências ficam para a família deste militar? Quais consequências ficam? Eu preciso chamar a atenção de toda uma sociedade, de todos que nos acompanham, para que enfrentam esta luta junto. Porque quando o militar chega ao ponto de a dor dele ser tanta, não falo só dor física, não falo só das dores da coluna lombar, não falo só das dores da panturrilha, porque com farda, com coturno, saiu correndo. Eu falo da dor emocional, da dor do coração, em saber que ele tem que pagar as suas contas, manter o seu lar e o seu soldo é miserável. E o seu soldo é extremamente devastador. Aqui eu só estou falando de forma financeira, mas eu estou o tempo inteiro chamando a atenção que a lei do sistema de proteção, ela é muito mais. Ela trata de saúde. É nesse sentido que eu preciso chamar a atenção de todos. É nesse sentido que eu preciso chamar a atenção do nosso legislativo. É nesse sentido que eu preciso chamar a atenção do executivo. Eu lerei para que possam compreender e entender o que diz respeito sobre esta lei que eu aqui estou falando para todos neste momento. O sistema de proteção social dos militares é um conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes, interativas, de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos desta lei e das regulamentações específicas. Por quê? Porque cabe ao legislativo fazer melhor. Sim, fazer melhor. E isso está previsto nessa lei. Quando criarem a lei do sistema de proteção, está lá, claro, na lei 13.954, a lei federal, ela diz que eles precisam ampliar esta lei. Quantos militares nós sabemos hoje que ao se deslocarem para suas casas não vão mais de farda? Não é novidade, isso é coisa de muitos anos. Por quê? Porque ele também está em risco. Que sociedade nós temos hoje? Que sociedade nós temos hoje se nem os nossos legisladores estão preocupados com todas as questões de segurança pública? Porque se eu não tenho um bom soldado, e quando eu falo soldado é de forma genérica para incluir praças e oficiais, se eu não tenho ele bem remunerado, se ele não tem com uma saúde física e mental, emocional saudável, como eu quero oferecer uma segurança pública para uma sociedade? Como? Com mágica? Impossível, não é? Quando se fala em conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes, inclusive essa aqui,
este acontecimento aqui, eu estar aqui falando com todos, é uma ação permanente, porque hoje o setembro está marcado como mês necessário em tratar de forma mais ativa, de forma mais conclusiva, de forma mais interativa, de forma mais objetiva, o que diz respeito à saúde mental dos militares. Porque quando ele vai para casa com aquela dor emocional, ao ponto de não aguentar mais, porque não tem mais paracetamol, não tem mais morfina, não tem mais injeções analgésicas que alivia a dor, porque a dor já está aqui, ele pensa no pior. E muitas vezes um homem e uma mulher, quando tem uma atitude dessas, nunca é porque ele é covarde. Nunca. Nunca é porque ele não é um homem religioso. Porque religiosamente diz, pelo menos na esfera cristã, que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Porque entende também as religiões cristãs que a pessoa que comete suicídio está sendo um assassino de si própria. Um homem e uma mulher, quando tem uma dor tão forte, que essa dor já superou as dores físicas, e essa dor está emocional, quando ela pensa no fatídico, será que ela não está só querendo acalmar essa dor, que alivia essa dor? Porque quando nós vamos ser medicados, tudo que nós queremos é que essa dor cesse. E em alguns momentos a gente até pensa, principalmente as pessoas que têm enxaqueca, as pessoas que têm dores lombares na coluna, na cervical, se eu pudesse eu tiraria minha coluna fora, se eu pudesse eu tiraria minha cabeça fora, se eu pudesse eu tiraria o meu pé fora, se eu pudesse eu tiraria minha mão fora, meu dedo. Sim, porque a dor é intensa, física. Ela é tão intensa que ela vai para o emocional. É nesse sentido que eu chamo a atenção de todos. E esses todos é sim o poder executivo, é sim o poder legislativo, é sim todos os demais poderes, inclusive a imprensa e a todos os cidadãos. E aí eu preciso dizer brasileiros, porque não só na esfera do Rio Grande do Sul, mas de todos os estados e territórios. Distrito Federal, porque a lei é federal, a lei do sistema de proteção, a qual li aqui para todos, ela fala em um sistema, tem garantir direito, e esse direito precisa ser interativo, com ações efetivas. Volto a dizer, esta luta que estamos tendo hoje no judiciário, gaúcho e também nacional, questionando a falta de entendimento da lei do sistema de proteção, que eu quero ler de novo, preciso ser incisivo. O sistema de proteção social dos militares é um conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos desta lei e das regulamentações específicas. Então, queridos deputados e deputadas, por favor, estudem a respeito do que falo aqui. Leem, peçam para os seus assessores legislativo e jurídico falar a respeito disso. Porque as famílias, não só o militar muitas vezes comete o suicídio, mas a família é devastada. Então é preciso tratar a respeito disso. E se eu levar à ponta o que diz toda a Constituição Federal do Brasil, eu estou dizendo que quem está sendo o autor dessas tragédias, lamentavelmente, mas a culpa antes de tudo, é daqueles que criam a lei. E depois eu preciso descer e chegar até a mim que sou cidadão. Porque eu preciso compreender, eu preciso exigir. Quando fala assim, ir para as ruas por motivo A ou B ou C, eu também preciso colocar as reivindicações necessárias. Mas capaz, eu enquanto cidadão, utilizo o nosso termo gaúcho aqui, mas capaz eu enquanto cidadão vou sair na rua levantando bandeira por conta da segurança pública. O que eu quero é quando ligar no 190, que chega a mim, que atendam o meu desejo, que atendam as minhas necessidades. E aqui naturalmente estou entrando no tópico os deveres do Estado como ente responsável pelas consequências e a complexidade da inaptidão a militar. Eu recebi outro dia uma ligação do militar
com menos de 10 anos, devastados por problemas de saúde. E falo isso comprovado, obviamente, por laudos médicos. Aí o Estado pega lá aquele militar novinho. Lembra quando era novo o Nascimento? Quando entrou na corporação, o senhor lembra quando entrou na corporação? A senhora lembra quando entrou na corporação? A senhora era uma menina, o senhor era um menino. O que o Estado devolveu para casa? Devolveu uma bandeira? Devolveu um cerimonial? Ou devolveu uma promoção póstuma? Quais responsabilidades o Estado do Rio Grande do Sul, os demais entes subnacionais estão tendo com os seus militares? Quais são essas responsabilidades? Avançando, a família brigadiana vítima da sociedade, que é o que eu acabei de falar para vocês, para todos. A família brigadiana, falando de forma bem específica para o Rio Grande do Sul. A família brigadiana vítima da sociedade. No tópico eu coloquei como uma pergunta. Mas aqui, após essa explanação, eu trago ela já como uma afirmação. A família brigadiana como vítima da sociedade. Porque o Estado não é só o Palácio Piratini. O Estado não é só a Assembleia Legislativa. O Estado é todos nós. É toda uma nação. É toda uma nação. Segurança pública, uma sociedade doente e deprimida. É isso que eu tenho acompanhado nos jornais. É isso que você tem acompanhado na mídia, nas redes sociais. Muitos daqueles que não têm compreensão, porque muitas vezes não chega ao lar, porque ele simplesmente é um cidadão que tem lá sua atividade, e volta a dizer, o que ele mais quer é quando ele ligar, precisar do serviço chamado 190, que atendam ele. Ou quando ele for abordado, talvez na noite, que é uma abordagem necessária, e aí ele sabe o que ele vai utilizar? Eu sou cidadão de bem, não tenho que dar meus documentos para o senhor. Porque, incrível que se pareça, eu nunca vi uma sociedade que faz enfrentamento a esses homens e mulheres que estão ali cuidando da segurança dele. Eu nunca vi uma sociedade que parece que perdeu a noção o que é respeito, o que é educação de berço. Eu nunca vi uma sociedade que tem vivido tanta tecnologia, tem vivido tantas emoções espirituais, religiosas, fisiológicas, sociológicas, terapeutas, terapias, e ao mesmo tempo tem esquecido de ser um ser humano ao ponto de tratar com respeito aquele. Sociedade deprimida, sociedade angustiada. Por isso, o Sistema Amarelo. Por isso, o Setembro Amarelo. Por isso, o 10 de setembro é conhecido nacionalmente como o dia que precisa pensar a respeito do suicídio. E com esta fala, falando saúde mental e o sistema de proteção social dos militares, eu quero aqui chamar a atenção novamente, a chamar a atenção do Brasil inteiro, de todos os colegas advogados, sendo eles militaristas, administrativistas, constitucionalistas ou civilistas. E muitos também familiaristas. Porque muitas vezes o que é devastado por conta de lei mal aplicada, lei mal orientada, o reflexo é tão grande que quando este militar que vai para casa porque não tem mais um psicológico decente, porque quando o Estado responsável por ele pegou ele lá menininho, tranquilo, saudável, bonitão e entregou ele lamentavelmente doente, ele precisa saber que essa responsabilidade é total dele. E como o Estado sou eu, enquanto cidadão, eu preciso me incluir dentro de tudo isso. Por isso, eu quero aqui dizer a atenção de todos que pensem a respeito,
Leem, qualquer cidadão vai entender a complexidade ou a não complexidade da lei do sistema de proteção social dos militares dos estados. Por isso eu quero aqui agradecer a essa instituição, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Fundação Walter Perac de Barcelos. Agradecer o Instituto Coronel Massot, agradecer todas as entidades envolvidas, todas as entidades de classe que estão envolvidas, preocupadas com o número devastador de colegas e, naturalmente, suas pensionistas, por tudo que está acontecendo hoje com a nossa sociedade, por tudo que está acontecendo hoje com os nossos militares. E volto a dizer, muito obrigado por esta oportunidade, agradeço, porque precisamos, eu e você, precisamos todos nós nos preocupar com a saúde mental dos militares. Meu muito obrigado.